mais junto, né? Tá recordando agora, tá recordando. Você conseguiu. Recording! Estamos recordando. Ian estava por aí. Ótimo, obrigada, minha amiga. Beleza. Quem tá na área aí? Pô, a Fran, ela tá na Ground, é isso? Tá, vai passar uns meses lá e depois vai viajar e depois vai voltar. Que A legal. garota, ninguém segura esse bebê. Tá. Só os Masters conhecem esse filme, hein? Ninguém segura esse bebê. Ela tá uma máquina, não para. Eu falei pra ela, nova, né? Tem que se jogar mesmo. É isso aí. Depois que ela fizer um filho aí, vai parar tudo essa vida de viajar. Falei pra ela. Pois é. É. Tem E que ela vai, aproveitar. e ela vai viajar com o Lemão, né? Vai. É. Isso aí, vai ser Eles massa vão e demais. voltam. Ah, ela, puta, o moleque é sempre bom demais. É um famoso partidão, né? Com certeza. Mozão, né? Famoso mozão. Mozão. E Rafa, tá bem? O pessoal tá bem? Tá bem, tá trabalhando. Alguém tem que trabalhar. Agora tá cheio de level 3 aí, agora o Elan passou também. Temos 5 level 3. Legal. Pô, o moleque super esforçado, parabéns. A gente ficou muito feliz. Ah, com certeza ficou. Acho que todo A mundo gente ficou. chama ele de El Tico, porque o cara é muito espanhol, velho. Precisa ver que legal. Uma época ele tava querendo ir pra lá, não foi? Estudou. Ele fez o level 2 na Argentina, né? Verdade, é isso também. Então foi bem massa. Tá metido, o menino metido. Metido. Tá metido. O que mais que tem de novidade? Ô, Alberto Neto, quando que é o seu próximo seminário? Então, é Canoas. Puta, Canoas vai ser uma viagem irada. Vai ser assim, ó. Porque o aeroporto de Porto Alegre tá fechado, né? Aí eu vou voar. Ainda. Aí eu vou voar até Florianópolis. Tá. Vou encontrar Papai Smurf. Tá. De lá, a gente vai pegar um busão, acho que dá umas 6 horas e meia até Canoas. Uau! Que rolê, meu amigo. Vai ser um rolezão. Ele até queria alugar um carro, mas ele falou, puta, vai ser muito trabalhoso pra gente, tudo. Aí ele falou, tem uma empresa de ônibus que faz, é super boa, ele até comprou. Então vai eu e ele de busão, vai ser... vou mostrar pra ele como é que é farofeiros, entendeu? Vai levar umas farofas, aí parar no meio do caminho, comer umas coxinhas. Vai mostrar o que o Brasil tem de bom, né? Vou mostrar o melhor do Brasil. Nossa, acho ótimo. Ele tá viajando lá na Europa, sei lá onde ele tá, nem sei onde ele tá. Já voltou, acho que ele já voltou. Já voltou, Ele vem da Europa para passear de busão. Ele vai adorar. Ô, Netão, mas é level 1, né? É level 1, Lá na Grau mesmo. Que legal. Vai legal. vai ser legal pra Vai caramba. na Grau? Aí a gente vai ser nesse rolê. Aí a gente só vai voltar segunda, né? Então, porque o busão demora umas 6 horas. Aí o próximo é depois, acho que é só isso. Acho que tem level 2, eu acho. Não sei também. Mas beleza. É isso. Mas tá. E você foi com o Ricardinho essa semana, né? Tava cheio, não tava? Tava cheio em São Paulo, nossa, foi muito legal. Muito legal. Agora eu vou conhecer Goiânia finalmente, level 2. Estou super feliz que eu não conheço a Goiânia e não conheço a Punk, né? Então vai ser top. E vai rolar um em Blumenau também. Blumenau, que irado. Eu e Ricardo de novo também. Lá, bela dupla. São dupla dinâmica, hein? Mas eu fiz 2 seguidos com o Ricardo. Passei mais tempo com o Ricardo que com a Anitta. Com certeza. Igual aqui em casa. Eu passo mais com vocês que com o Rafa. Aí agora, o que aconteceu? A gente foi pra onde? Quem foi? Salvador. Level 2. Ó, o carrão tá aí. Fala, galera. E aí, os caras levaram raquete de tênis. Rolou novos esportes, não? Não, e aí, porra, os dois, eu cheguei lá umas 3 da tarde, na sexta, foram jogar tênis. Eu falei, pô, vamos, né? Lógico. Só que os dois, eu achei que, tipo assim, vai jogar tênis igual o vovozinho joga. Tipo, pega a raquete assim. Os dois é mó profissional. Aí o Neto ficou de gandula. Aí eu fiquei catando as bolinhas. Eu não consigo rebater a bola. Tem 2 tarefas: filmar e pegar a bolinha. Foi o que eu fiz. Aí eu voltei indignado. Falei, beleza. Aí no outro dia, de manhã, 5 da manhã, no dia do curso, foram jogar tênis também. Os caras estavam empolgadão. Aí eu falei, quer saber? Vou me matricular numa aula de tênis. Ontem ele foi fazer aula de tênis. Fiz a primeira aula. Meu Deus, Neto. De 90 bolinhas, aí, por isso que eu piorei da garganta, porque eu fiquei assistindo ele jogar 8 horas da noite lá no Serena. Velho no Serena. O show dele. Caraca, velho, que loucura. Foi maravilhoso, né? Mas você já vai ficar pronto para as próximas oportunidades. Porque aí a próxima oportunidade eu vou levar uma raquete. Quase perdeu de 0, quase bateu o sino da escolinha lá.
Ai, que vergonha. Falei, pelo amor de Deus, de zero não vai fazer isso. Eu gosto de assistir tênis, um esporte irado, na verdade, eu acho um dos mais irados. E aí, na hora que você vai jogar, você fala assim, meu Deus, é muito duro. Só que o professor foi muito bom, assim, foi muito legal, ensinou com calma, então tava eu e outro iniciante. O cara também tinha 2 aulas de tênis, então eu tava na turma certa. Imagina, eu chego numa turma, tem um avançado, o Andy Roddick e eu, aí fudeu, né? Aí eu queria ver a habilidade do professor, mas ele só tinha 2 alunos iniciantes, aí foi tranquilo para ele. Foi top. Que bom, é isso aí. Depois você conta a sua jornada aí no tempo. Então vamos embora. Nossa, eu falo muito, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vamos embora. Bom, a galera que já está aqui, a gente vai dar início. A nossa reunião já está sendo gravada. 2 convidados ilustres hoje. Hoje a gente vem em vantagem, né? Com o nosso grande neto princeso, que a gente ama de paixão aqui, junto hoje com a sua princesa. Então, ele vai falar muito baseado no The Professional Coach, que fala sobre a mentalidade do atleta. Ele vai mostrar, resumidamente, o que ele fala, e nada mais do que eles para não falar desse assunto, né? Quando eu vi o assunto, é lógico que eu pensei neles na hora. Aliás, parabéns se vocês tiveram um pódio no Games, agora no Teams, né? Tivemos. Que legal, eu fiquei feliz. E com certeza vocês ficaram radiantes, então parabéns por mais uma conquista aí, e vocês são grandes no que vocês fazem, e é isso. Então a gente vai conversar bastante, vamos deixar eles apresentarem o conteúdo, a gente mantém o esquema de depois, se tiver curiosidades no meio da apresentação, mandar essa pergunta pelo chat para a gente não perder o Neto não perder o raciocínio, a gente também não perde a oportunidade de perguntar questões para a Anitta, perguntar para o Neto também, tudo que tiver relacionado à dúvida de vocês, tá? Lembrando que a gente está com um link novo de setembro, vocês receberam através do e-mail de vocês, tem várias informações lá, inclusive as reuniões do mês passado estão lá para a gente conferir, caso alguém tenha perdido. Então, passem esse link para os treinadores de vocês, se você for o owner aí, né, do seu box, para que a galera se mantenha estudando e a gente consiga estar sempre nesse encontro aqui rico das nossas quintas-feiras, à 13h. Beleza, galera? É isso. Mandem um joinha para mim, se vocês me compreenderam. E agora, uma salva de palmas para essa dupla. Eu sou muito fã. E aí? Vamos lá. É com você, princesa. Tamo junto. Valeu, Nath. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Acho que faz um tempo que eu não apareço aqui, né, Nath? Acho que desde o Open a gente não fala nada. E a Anitta, acho que é a primeira vez que aparece. Então, vou me apresentar primeiro. Para quem não me conhece, Alberto Neto. Trabalho com a Natália e os outros camisas vermelhas no staff. Há mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos. A gente começou como tradutor, depois foi estagiário por muito tempo. Até a hora que eles não aguentaram mais, contrataram a gente, porque não tive jeito, né, Natália? A gente foi insistente. E hoje a gente faz parte do Camisa Vermelha e dá o curso aí de nível 1, nível 2. Mas isso aí não é o que nos deixa mais feliz, não. A felicidade mesmo é a gente poder estar mais ou menos uns quase 15 anos trabalhando com CrossFit. E cada vez mais a gente vê que tem muita coisa para aprender, tem muito amigo para fazer ainda. E eu estou muito feliz em poder participar mais uma vez desse grupo aqui. Anitta Bravatti. Pessoal, boa tarde. Desculpa que eu tô meio rouca, a gente tá com a garganta meio ruim, então às vezes eu vou dar uma tossidinha, mas eu tô muito grato de estar aqui pela primeira vez. Sou coach de CrossFit, pratico CrossFit desde 2009, fazem 15 anos. Sou uma das pessoas que trouxe a modalidade pro Brasil, então isso assim, ver todo mundo aqui, ver tanto de gente participando, para mim é surreal, porque eu sempre falei pro Neto, eu achava que CrossFit não ia pegar no Brasil, porque a gente, né, tinha uma visão da educação física muito diferente, então assim, eu sou muito, muito grata de que esse esporte tomou esse tamanho no Brasil. E eu sou atleta, assim, praticante da modalidade, participava de competições, mas eu sou atleta profissional desde 2015, tá? Então já vão quase 10 anos aí como atleta profissional. Não foi fácil. E sou esposo do Neto, dá mais trabalho. Eu era conhecido no começo como a marido da Anitta, né? É verdade, todo lugar que ele ia. Vocês são demais. Eu tinha uma camiseta atrás, o pessoal fazia, a marido da Anitta. E eu falei, um dia... e era isso, eu era o marido da Anitta. Então tá, eu vou compartilhar minha tela com a apresentação que a gente montou aqui. Tem outra tela aqui também do lado, que vai mostrar a gente.
A ideia vai ser a gente falar do artigo do valor da mentalidade do atleta, que foi publicado em agosto de 2024, tá no The Professional Coach esse mês, acho que mês passado. Agora o Professional Coach é a cada 15 dias, né? Tá rolando demais. Tá, a gente vai se perdendo. É bom que vai ter bastante coisa. É um artigo bem curto, mas ele linka muita coisa que é importante, tá? Então eu vou resumir ele. A Anitta vai falar um pouquinho durante também. E aí, no final, eu vou dar uma recomendação de um livro, que eu acho que é um livro bem legal. A gente precisou ler, pelo menos eu precisei ler, porque o Papai Smurf, que é o coach Iopst, ele pediu para eu ler e eu precisei fazer esse resumo. E é um livro muito legal e importante para a gente ler, tá? Toda vez que vocês vão me ver falando aqui, vai ter livros de indicação. Acho que indicação de livro nunca é demais. É igual indicação de filme, mas só tem filme ruim antigamente. Deixa eu ver aqui, então. Compartilhar. Deadpool, viu, Deadpool? Deadpool, não vi, a Anitta não gosta. Eu também não gosto, mas vai ver, a Anitta não gosta de tiro. Se o filme tiver um tiro, ela vai falar, ai meu Deus, muito tiro, tá morrendo muita gente. Não, mas sabe por quê? Porque a trilha sonora é muito millennium. Então, assim, eu amei pela música. Quando começou o filme com o N5, eu falei, pode parar o filme que tá ótimo. Pode ser. Eles vão curtir, vai. Ela não gosta de filme que morre gente, mas dizem os caras matam o pai e a mãe logo no começo. Então vamos lá, vamos começar então. Pessoal, o nome do artigo é O Valor da Mentalidade do Atleta. Tá rolando demais, tá? Pode continuar a tela, tá top. Tá, então, foi o que eu falei, tá no The Professional Coach, é um artigo que foi publicado agora em agosto de 2024, foi bem novinho. E ele começa falando qual é o nosso papel como coach. Eu vou falar um pouquinho aqui e a gente vai discutir um pouco mais, tá? Ele começa falando que a magia do CrossFit está nas adaptações, como a gente pode adaptar treino. Isso aí, a gente já falou 1000 vezes aqui e a gente não vai parar de falar que o legal mesmo é a gente conseguir treinar a minha mãe e o Rich Froning na mesma sala. Eu acho isso que é que faz a graça. Como eu fui fazer aula de tênis ontem, eu torci para ter aluno iniciante do meu lado, porque eu ia ficar um pouco constrangido se tivesse outro cara mais avançado. Mas eu pensei isso na minha cabeça, na verdade. Eu não externalizei isso nada, nem falei para a Anitta, mas eu acho que todo mundo que entra no CrossFit hoje, ele pode ter esse pensamento também. Falei, puta, eu vou entrar lá e vai ter uns avançados. Como é que a gente vai... Será que os caras vão dar conta de mim? Então, ele fala que a beleza daquilo, do CrossFit, é esse poder de adaptação, né? Que todo mundo consegue fazer. Principalmente que é uma natureza variada. Então, a gente vai expor as pessoas comuns, né? A coisas que às vezes são para eles extraordinários, até muito difícil, e na maioria das vezes desafiadores. Eu acho que cada vez mais a gente vê pessoas comuns fazendo coisas incríveis na sala. Eu acho que é isso que deixa, é o que ele diz ali no artigo, que a beleza do CrossFit é esse desafio e a pessoa superar esse desafio, tá? E aí ele fala que a gente é responsável por adaptar e explicar o porquê estamos fazendo. E essa parte, para mim, foi, acho que a parte mais legal, que é eu explicar o porquê. Acho que, às vezes, a gente só adapta porque precisa adaptar, e adapta. Hoje não tem bar muscle up, por exemplo. Uma vez que vai ter bar muscle up, a gente adapta desse jeito. E assim vai. E aí o aluno ele vai só receber a informação da adaptação e seguir reto. Mas eu acho que muitos deles eles precisam saber, tipo, o porquê que ele está fazendo aquilo e qual é a razão daquilo e para onde ele vai com aquilo. Então, ele fala que a gente precisa definir muito bem para o aluno, ó, a gente vai fazer isso porque ele vai te levar para isso e no final de tudo a gente já vai construir um movimento completo. Então, assim, pode falar. Quando o Neto me falou sobre esse tema, ele me fez umas perguntas. E aí, a primeira coisa uma das pessoas que me perguntou, quando você tem um desafio pela frente, o que você faz? Né? E uma das coisas que eu pensei, que o que me trouxe longevidade no esporte, né? Porque a gente vê muitos atletas que fazem 1 ano, 2 anos, e eu tá tanto tempo dentro do esporte, eu já tô com 38 anos, é justamente você ter a capacidade de planejar e readaptar. Porque o que acontece? Quando a gente está no boxe, ou quando está numa aula, ou quando... Eu falo que o CrossFit é diferente, eu fui da natação. Na natação, você tinha que nadar e você só tinha que melhorar aqueles movimentos. Eu nadava crawl e borboleta, então eu tinha que melhorar crawl e borboleta. E o CrossFit, tanto na aula como esporte, todo ano você tem uma mudança de exercícios, né? Então eu mesmo em 2004, eu não andava de
handstand walking. E eu falava, não vou treinar porque nunca vai cair. E 2004, não, desculpa, 2014. E aí, no regional de 2014, caiu o handstand walking. E aí, um atleta, a mentalidade dele, às vezes, de frente de um aluno de sala, eu preciso fazer isso, como eu vou fazer isso? Então, a primeira coisa que vai vir na minha cabeça, ou na cabeça que eu tô dando coach para algum atleta, vamos fazer um plano para isso. Né? E eu acho que isso é muito legal você colocar em sala também, você explicar o porquê que você está fazendo isso. Então, às vezes, você tem um aluno que, ele não vai ter capacidade de fazer bar muscle up, ou ele não sabe se vai conseguir fazer, você tem um plano para ele, explicar para ele qual que é o seu objetivo. Então, vamos começar com um pull-up, pequenos objetivos, para você ir tendo esse plano numa visão mais geral, e explicar para ele, porque é muito legal, senão a gente fica muito perdido, né? O atleta também fica perdido. Então, quando eu tenho um novo objetivo, eu tenho um novo movimento, igual no CrossFit, que a cada ano você tem que se readaptar, que eu acho que isso que me fez ter uma longevidade no esporte muito grande, é você ter a capacidade de planejar antes. E aí, ele fala que, assim, a gente não se distrai, às vezes, com os melhores. E isso aconteceu comigo e às vezes acontece e a gente tem que estar sempre bem ligado no que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tá uma aula de snatch, e aí a gente tem um cara na nossa sala que levanta, sei lá, 120 quilos de snatch. E ele começa a levantar. Os coaches com certeza vão começar a ficar ali alvoroçados, né? Acho que é a palavra, tipo, empolgado com o que está acontecendo ali. E aí esquece da Dona Maria, que a Dona Maria está fazendo aula, está lá atrás com um cano de PVC, ou às vezes com uma barra de 10, tentando o melhor movimento da vida dela. E às vezes para ela também é como se fosse 120 quilos. E aí, né? Às vezes, encaixa um puta movimento lindo, na mesma hora que encaixa o rapaz ali de 120 quilos. E aí o professor vai, caraca, muito bom, puta peso máximo, não sei o quê. E aí o que ele diz é que a gente se distraiu com os melhores. E aí, aí eu vou dar um parênteses. Eu acho que o Victor Morris falou isso uma vez para mim, isso, e é legal. Às vezes, se a gente comemorar o cara que levantou o peso, só comemorar os caras que levantaram o peso, a gente vai mostrar para nossa comunidade, para os nossos alunos, que o que a gente gosta é ver os caras levantando peso. Então, a gente pode comemorar o cara que levantou 120, com certeza, a gente até deve. Mas na hora que a Dona Maria fizer um movimento bonito, ou do jeito que a gente ensinou a ela, a gente vai comemorar também. Assim, pô, Dona Maria, parabéns. Foi muito pertinho da senhora. Na hora que a senhora recebeu aqui, ó, olha esse braço esticado, foi lindo. Eu nunca vi igual. Foi o melhor movimento da sala até hoje. E aí, você mostra para as pessoas também que a mecânica e a técnica também é importante. Então, isso aí, então é isso. Ele meio que deixa a gente sempre alerta a não se distrair com as coisas que são mais bonitas aos nossos olhos, tá? Aí ele diz assim, ó, mudar o foco. Mudar o foco a gente tem uma tarefa bem simples na aula, que não é só ensinar. Ensinar é muito fácil. Você vai lá, você estuda, você faz os níveis todos aí que vocês quiserem, faz todos os cursos. Só que ele diz que inspirar confiança e buscar meta ambiciosa é uma coisa que cada coach tem que ter no seu âmago. O cara tem que entender como que o cara que vai chegar ali vai falar assim, pô, mas eu nunca vou levantar essa carga de 120 aqui. Aí você vai buscar a meta para ele, beleza, a gente não vai levantar 120. Acho que a senhora nem vai conseguir levantar 120. Mas a nossa meta vai ser que a senhora saia do PVC para uma barra de 10. Daqui, sei lá, um mês. A gente já coloca uma meta para ela. E a gente inspira confiança. Como que a gente inspira confiança nos alunos? Eles precisam acreditar no que a gente fala. Se a gente for verdadeiro e sincero no que a gente fala, eles vão acreditar, com certeza. Porque a gente não consegue ser falso ou tentar mostrar que a gente por muito tempo. Alguma hora a máscara cai. Então a gente tem que esperar confiança isso, mostrar para eles que a gente realmente tem cuidado com ele, tá? E aí ele diz assim, todos conseguem fazer se quiserem. Aí já é uma outra história. E ele diz assim, ó, eu concordo com ele em partes, mas eu acho que concordo mais. Ele diz assim, às vezes a gente tem que ser um pouco duro no que a gente fala. Por exemplo, vai chegar um cara lá e falar, eu preciso fazer 30 muscle-ups aqui em 6 meses. E o cara não consegue pendurar na barra. Você tem que mostrar para ele que não vai rolar, filho. Não vai dar. Agora não vai dar. Em 6 meses pode ser que não dê. Ou às vezes você mostrar para ele que não dá, mas a gente vai tentar chegar o mais perto do possível. Isso é o que a gente falou de criar um plano, né? Ter um plano para isso. Às vezes a gente quer falar, não, vai dar, o sonho é possível, não sei o quê.
Às vezes não é possível. E a gente trabalha muito isso em competição. Às vezes sai uma prova que você fala, eu não sou capaz de fazer isso. Mas o qual mais perto posso chegar para ser capaz de fazer? Não vou fazer 30, mas eu vou tentar fazer 10 até lá. Então... a Anitta briga muito comigo. Já brigou, agora não briga mais. Né? A gente tá... quando eu saio uma prova e tudo assim, e eu falava para ela assim, nossa, a prova é boa, você vai conseguir fazer. Sei lá, por exemplo... Ele vai chegar lá, você vai chegar lá e vai conseguir fazer. Eu lembro porque assim, sei lá, HSPU Strict. Que é uma dificuldade. É uma dificuldade dela. Aí, sei lá, tem 30. Eu falo, não, pô, você vai conseguir fazer. Lá na hora você faz. Aí ela falava assim, puta, não vai ser bom. Eu falava pra ele assim, eu odeio quando você fala isso pra mim. Porque assim, eu sei que eu não vou conseguir chegar lá e vou fazer os 30. Mas então, vamos trabalhar com uma meta. Entendeu? Então me ajuda nisso. Então, assim, eu sei, eu também não sou, igual ele falou, né? Tudo é capaz de fazer, mas tem coisas que não dá. Então eu falava, então vamos trabalhar com um plano, né? O que a gente vai conseguir fazer até lá. Então, às vezes a gente pensava assim, o plano vai ser fazer 15. Mas eu chegava lá e fazia 25, 20. Entendeu? Mas eu sempre falei, porque eu gosto sempre de trabalhar com números, né? Com planos, que é o que a gente fala para os alunos também. E uma das coisas que eu acho mais legal nesse daí também é que eu fui eu fui uma praticante de CrossFit que eu não fazia uma flexão. Então, em 2009, quando eu comecei a fazer CrossFit, eu não fazia uma barra, eu não fazia uma flexão, eu não fazia nada. E eu tinha uma amiga minha, a Vivian, que tenho ainda, que ela era uma coach, assim, né? Que a gente não treinava em aula, a gente treinava no quintal da casa dela, que não tinha box de CrossFit no Brasil ainda. E ela me irritava, ela falava, você tem que conseguir fazer, vamos lá, você vai conseguir fazer. E eu falava, Vivian, eu só quero emagrecer. Eu não quero nunca participar de uma competição, eu não preciso validar movimento, eu não preciso fazer nada. E aí eu treinava com eles, né? E eu sempre fui mais pesada, tal. Eu era mais gordinha, eu tinha problema com sobrepeso. Depois, né, uma outra fase, eu tive bullying nessa fase de adulta, né? Do início da fase adulta. Então eu emagreci e engordava muito rápido. E a Vivian conseguia fazer, porque a gente não tinha band para fazer, não tinha técnica de pull-up. Então a gente tentava subir. E a Vivian fazia, e o Reinaldo fazia, e eu não fazia. E aí o que eu fazia? Eu falava, não, eu preciso fazer um plano. Já tinha uma mentalidade lá no fundo. Preciso um plano para eu conseguir fazer também. Então eu ia para casa, além de comer, eu falava, não, eu preciso ficar mais leve. Eu nem entendia que tinha que ganhar força direito ainda, né? Então eu preciso ficar mais leve para fazer pull-up. E aí foi nisso de ver eles, né, durante os treinos e tal, e aí eu fui conseguindo fazer as coisas. Então, hoje, realmente, eu entendo que tudo que eu quero eu consigo fazer, né? Então, às vezes você fala, não, eu nunca vou conseguir fazer. Eu fui a pessoa que mais falou que eu nunca ia conseguir fazer. Até 2012, 2013. Quando eu decidi que não, que eu ia mudar minha cabeça e eu ia parar de falar isso e eu ia pagar o preço para eu conseguir fazer. Então, é exatamente isso que a gente falou, né? De ter um plano e ter metas, né? Então, às vezes você não vai conseguir fazer 30, mas você vai conseguir fazer 10. E deixar isso bem claro para o aluno, porque isso é uma coisa muito gostosa, você ter uma opinião de outra pessoa e você saber que você tem uma meta a cumprir. Isso é muito legal. Ser sincero, eu acho que assim, o aluno ele tem que tomar um pouco de autorresponsabilidade. Não é só a gente, não é culpa só do nosso programa, não é só culpa do coach que não deu certo. Ai, porque hoje estava muito frio no box. Ai, esse box o coach não me olha. Mas aí nas outras 23 horas o cara come mal, sim, o cara dorme mal, o cara ele não faz nada do que ele precisaria estar fazendo para se tornar o melhor atleta, ou a melhor versão dele ali. E aí ele deposita tudo no treino. O treino que não é bom. Então, às vezes, também ele tem que querer, não é só a gente querer. Às vezes a gente quer. Não, a gente quer que esse cara evolua. Aí ele volta, ele não evolui. Aí às vezes a gente fica pensando, eu tenho muito atleta e eu fico pensando se todos vão evoluir. Eu adoraria que todos evoluíssem, mas não é todos que vão para frente, não é todos que estão no pódio, não é todos que vão melhor. Porque não depende só de mim, não depende só da Anitta. Depende dele, principalmente. Ele precisa querer. Então, o aluno, ele vai no box, beleza, ele vai entender aqui. Aí, daqui a pouco, você precisa mostrar para ele que não é só aqui no box. Aqui no box a gente faz uma hora. É uma horinha só. As outras 23 horas do dia aí que você fica sozinho, você precisa comer melhor, você precisa ter pelo menos 6 horas de sono, você precisa se alimentar melhor, o que se come. Então, assim, é importante também a gente não dar no meio dos alunos, pelo amor de Deus, né? Você já foi. Na época era assim, né, Neto? No começo a gente Eu briguei muito com o Neto, que ele queria muito que os alunos tivessem essa mentalidade. E ele era até grosso, ele arrumava briga no meio da sala, porque ele queria que a pessoa quisesse melhorar. E às vezes ela não queria. E ela não queria, né? Então, a gente até brigava muito, porque a gente dava aula junto, eu falava, Neto, você tem que entender que você não pode
A pessoa que precisa querer. E o atleta é a mesma coisa, né? Que nem eu, quando acabo uma temporada, ou algum atleta meu, quando acaba a temporada, a gente risca e faz assim, o que eu vou fazer para chegar melhor na próxima temporada? E isso não inclui só coisas de dentro do box, né? Isso, na verdade, inclui a maioria das coisas fora do box. E aí, ele tem um quadrinho desse aqui no box dele, tudo, e ele sempre mostra isso para os alunos. Chama a escala da progressão, né? Ele mostra onde começa, que é o starting point, e o goal, que é o objetivo final. E aí ele mostra que cada degrauzinho ali, ó, cada passo representa um movimento, uma progressão do movimento apropriada para o objetivo e para a habilidade de cada membro. Então ele vai falar, ó, pode ser que a escala da Anitta seja uma escala menor do que a escala da fulana de tal. Então, mas todos vão ter essa escada. Você não vai conseguir chegar do ponto inicial para o objetivo de um dia só. O problema é que às vezes chega um cara, essa é uma observação minha, às vezes chega um cara no box e o cara, pô, vai super bem, ele começa a evoluir, aí, pô, faz muscle-up, faz os snatch, faz tudo. Com 3 meses o cara tá indo super bem. Mas isso é mais raro, mas acontece. E ela fala, pô, mas por que esse cara tá evoluindo? Às vezes ele tem uma facilidade, ele já vem de outro esporte. Então, assim, esse escada progressão ali mostra que vai precisar existir uma progressão e vai precisar existir degraus nessa progressão. E o mais legal é que ele fala assim, que a adaptação, ela não está facilitando o movimento, né? Ela está tornando apropriado para o seu nível. Então, o que as pessoas acham, às vezes, que eu vou fazer adaptado, eu vou fazer mais... o cara vai adaptar para mim porque vai ficar mais fácil. E, na verdade, não. A gente vai adaptar porque a gente vai deixar mais apropriado para o seu nível. A Anitta, ela tá voltando de uma cirurgia no bíceps dela, que ela machucou uma semana nessa Copa Sul. Fiz bíceps e ombros. E ela fez bíceps, abriu, já fez tudo, já fez ombro, fez recalchutagem toda ali, cambagem. E aí ela tá voltando a fazer os treinos, e ela volta a fazer os treinos da aula. Então ela faz hoje o treino da CrossFit da Mata, que a gente treina. Até quando acabou essa temporada, eu falei pra ela, nossa, eu tô tendo muitas dores. E aí foi que eu falei, o que nós vamos fazer de plano? E aí eu passei uma regra e falei, olha, eu estou percebendo que eu estou tendo muita compensação, que eu preciso recomeçar alguns movimentos. E aí eu até falei para ele, eu descobri que eu nunca fiz aula, porque quando a gente começou a dar aula no Brasil, a gente já dava aula, então não tinha professor. E até a gente mudou para o Canadá, a gente já fez um box lá, mas o box não tinha muita aula, era meio open box, e depois eu já virei atleta. Então, assim, eu nunca treinei na sala, só que eu precisava, porque eu queria nesse momento, eu precisava realmente das progressões menores possíveis, entendeu? Eu precisava voltar a pendurar na sala, eu precisava ver o de um coach me vendo, porque muitos dos nossos atletas, acho que vocês são donos de boxe, e aí vocês têm atletas no boxe, vocês treinam sozinho, né? Então, eu treino muito sozinha, ou com outro atleta, que também não vai saber me ajudar de uma forma, né, tão boa. Então, assim, eu precisava de um coach que realmente me visse na aula, estou compensando o quadril, o ombro, da onde que tá vendo esses meus problemas, e aí eu voltei para a sala. E assim, tá sendo maravilhoso. Porque assim, né, igual ontem, a gente adaptou, eu tô fazendo muita coisa adaptada, mas tanto no treino de sala quanto no treino para um atleta, a gente faz muita adaptação. As pessoas acham que não se adapta para atleta, e pelo contrário, a gente adapta muito. Muito, muito, muito mesmo. Por questão de lesão, por questões de ganhar também a maior quantidade de movimentos. Então, assim, existe várias coisas que a gente usa para adaptação. Então, não é só um caminho que você vai fazer tudo RX, pelo contrário. Dentro de um treino de atleta, a gente adapta muito. E o que a gente vê muito é pessoas que querem ser atleta ou começam a ser atletas amadores, começam a fazer planilha e depois não aguentam, porque tem que adaptar e não tem um coach para ajudar. Né? A gente no começo machucou muito ou tem muita lesão no começo do Sim, CrossFit. Eu mesmo. Porque não existia esse negócio de scale, era só um número sei lá, não tinha RX, scale, não tinha nada, não existia isso. Era, sei lá, Grace com 3,5. Beleza, 95 para ela, e na verdade nem tinha 95. Era Grace com 3,5. Eles falavam que era 70%, mas não tinha escrito ali certo. E a gente fazia. De qualquer jeito, se matava, demorava, sei lá, 15 minutos. Mas fazia. O cap, né? A gente nem falava de estímulo, a gente, né? De verdade, a gente às vezes não tinha cap, não existia cap. Que loucura. Então, aí, hoje, tipo, se a gente tivesse voltado pro tempo, 10 anos atrás, o que a gente sabe hoje, nossa, a gente estaria muito melhor. Não só
como coach, mas como os atletas nossos aqui. Então, eu assim, até vou contar uma curiosidade. O meu primeiro treino de CrossFit, a gente entrou no site da CrossFit.com. Não foi nem da CrossFit.com, foi da CrossFit Forte Vancouver, de um cara que ajudou a gente, que o Joel, e abria a Forte Vancouver é o coach o coach do Justin Medeiros. Inclusive, encontrei ele no Games e ele passava os treinos pra gente. Só que assim, a gente até conversar com ele, a gente falou, não, a gente vai treinar esse CrossFit amanhã. E aí a gente entrou no site do Games, o Games tinha lá, a gente viu o CrossFit Games, o pessoal martelando os negócios, subindo e descendo uns morros. Então a gente morava em Cabelo, falou, o que eu vou fazer? O que faz no CrossFit? Ah, vamos subir o morro 10 vezes. Então a gente subiu e desceu o morro 10 vezes. Ah, vamos ir pro box agora. Box não tinha, né? E vamos ir pra academia. O que nós vamos fazer? Ah, eles fazem os thrusters com os negócios se jogando no chão. E a gente não fazia para tempo. E aí a gente só ia tentando fazer. Eu treinei 1 ano até ter o primeiro level no Brasil, sem saber que os treinos eram para tempo. Então a gente ia para academia e ficava lá treinando. E assim, fazia os movimentos. Então, assim, nisso a gente treinou muito errado, né? Não tinha ajuda de ninguém. Então isso trouxe muita lesão, né? Isso a gente tem muita compensação de hoje em dia. Eu falei para ele, nossa, eu preciso voltar para a sala urgentemente, porque eu preciso ter essa base que eu não tive. E muito atleta é assim. Né? Porque não, a gente entra na sala. Eu converso com o Neto da minha lesão do ombro. Quando eu aprendi Bar Muscle Up, não existia progressão. Não tinha. E aí, exatamente. Assim, a barra tinha 3 metros de altura, eu anando desse jeito, eu pulava numa barra muito maior que eu, sem anilha, sem suporte, sem nada. Natália, se vira. Tu consegue. Era assim. E aí, manco up, né? E dali manco up, manco up. E tá aí, 12 anos depois, o manguito estourado, né? Que a progressão eu descobri há 6 anos atrás, 8, sei lá. Exatamente. Então, é muito louco. Como que isso responsabiliza, né? E isso que vocês estão falando é muito sentido, porque se a gente aprendesse do jeito que é hoje, nossa, ia ser muito... E igual você falou, na época, a gente não tinha nem curso de ginástica. Eu fui atrás, aqui no Jundiaí tem um curso, tem ginástica aqui na prefeitura, e eu falei, vocês conseguem dar um curso pra gente? Não, pra que a gente vai dar curso pra vocês? Assim, então a gente procurava, mas não tinha, no Brasil não tinha curso sobre. Então foi muito difícil. E foi criando um ranço de não adaptação, né? Exatamente. O cara que não adaptava, frango, zoado, era zoado. A gente zoava o cara que não conseguia fazer. Então, tipo assim, a gente estourava uma hernia nas costas, mas, sei lá, 315 deadlift lá no workout, nós fazia. Beleza, amanhã não andava, mas tá tudo certo, entendeu? Tomava um anti-inflamatório, no outro dia tava bom. Mas a gente não queria mostrar que a gente não fazia, porque era feio escalonar o treino, ou era feio adaptar o treino, né? E aí, então, veio um pouco de uma outra geração de coaches que conseguiram tirar isso. Com certeza a gente vai ter uma nova geração que está aparecendo, com certeza, Neuelan, novinho, esse menino novinho não passou disso. Então, o jeito que eles vão passar uma aula é diferente do jeito que a gente vai passar uma aula. Sim. A gente precisou meio que se readaptar, entendeu? A entender, scale é legal, gente. Scale é importante na sala. Antigamente não existia isso. Então pode ser um pouco também do que a gente acha que scale é feio, é chato, pelo nosso ranço. Mas é igual falou, mas a gente precisa saber o porquê, né? Então, assim, é muito importante, porque a gente não sabia escalonar, mas a gente não tinha o porquê de escalonar. Em 2022 eu fiz uma cirurgia, né, que foi eu tive um defeito genético no meu osso, aí eu descobri que ele estava machucando um outro osso meu que estava morrendo, e eu precisei fazer uma cirurgia, foi um defeito genético, não foi nenhuma lesão, mas eu tive que adaptar por 6 meses, né? Então eu fiz a cirurgia em outubro e eu queria competir as quartas de final de individual foi em abril. E só que assim, a cirurgia demorou muito porque meu osso precisava colar, eu cortei meu osso, cortei um teco do meu osso. E eu adaptei todos os movimentos, eu juro para vocês, não é mentira, eu adaptei todos os movimentos até uma semana antes das quartas de final. Uhum. Eu não fazia handstand walking, eu não fazia dumbbell de 50 libras, eu fazia um ou outro muscle up, adaptava, fazia 3 muscle ups, e no dia caiu 15 direto. E aí eu treinava muito outras coisas, então são coisas que vocês podem usar dentro do box, né? Então, utilizar, olha, você não pode fazer esse movimento agora, porque você tá com uma dor no ombro, mas vamos trabalhar a sua base de cardio, então vamos adaptar isso para um cardio, que você também precisa melhorar. Então eu fiz muito isso, tinha coisa que eu não podia fazer no box, eu fazia o mínimo e eu treinava muito cardio, que é uma base muito importante. E aí, quando chegou, eu falo que realmente foi assim, foi algo surreal, porque eu consegui classificar naquele ano, no individual, mesmo fazendo 5, 6 meses de adaptações. Eu não fazia os movimentos.
E no dia eu consegui fazer todos. Mas por quê? Porque foi uma progressão, né? Foi uma escadinha que foi melhorando a força até no dia que eu cheguei e consegui fazer. Então, é muito importante. E como eu estava com cardio bom por ter feito também isso, eu consegui segurar muitos odds na parte cardio. Então, às vezes, atleta, a gente não posso fazer isso, mas eu posso fazer outra coisa. Então, eu não preciso ficar, eu não vou pro box porque eu não consigo fazer bar muscle up, porque eu não vou fazer essa aula, mas você pode fazer outra coisa. Então, você pode melhorar o seu core, você pode fazer outra coisa. Então, às vezes, pensar numa adaptação também voltada para essa forma, né? Como nós, atletas, pensamos. E foi isso mesmo. Faltava uma semana pro campeonato, ela não tinha mentira. pendurado na barra, nem na argola. Mas ela é ridícula, ela conseguiu fazer, graças a Deus. Tá bom. A comunicação eficaz. Ele fala, isso aí a gente tá careca de saber, que é sempre explicar um exercício, como o exercício ajudará a progredir, e nunca deixe eles pensando com o porquê estão fazendo. É aquela parte que ele falou no começo, que é, eles têm que entender o porquê que eles estão fazendo a adaptação, qual é a ideia por trás daquilo, o porquê, e aí eles vão aceitar e vão fazer. E aí você fala que, tá vendo aqui, ó, como treinador, você deve entender completamente a intenção por trás de cada parte do treino. Isso aí vai muito daqueles professores que não montam um treino, eles só, por exemplo, eu sou o head coach e a Natália é só a professora. Ela chega lá, pega o treino pronto e vai. Se ela não estudar e não entender o que vai acontecer, ela não consegue passar a intenção do treino, ou o estímulo do treino pro aluno. E principalmente a adaptação certa. Porque se ele não souber o estímulo do treino, a ideia do treino, a adaptação também pode ser errada. Então, isso é importante também, o cara que geralmente pega o treino pronto, né? Fornecer adaptações motivacionais seguras. É o que ele disse lá no começo, que a gente vai, beleza, a gente não vai pendurar na barra agora, a gente não consegue pendurar ainda, mas a gente vai progredir devagarzinho e que essa adaptação seja interessante. Porque às vezes a galera adapta para um negócio super chato e fica um negócio, puta, muito fácil, e aí, porra, é muito chato. Você, beleza, puta, lá vem esse cara com esse ring roll aqui, esse ring roll eu faço fácil. Até como eu fiquei adaptando 6 meses, né? Foi muito legal, porque para mim mesma, né? Eu tive que ser minha coach. A Natália também adaptou bastante. Exatamente. Então, tipo assim, eu tinha que diferenciar. E eu falava, isso vai me melhorar muito como coach. Então, eu não podia segurar no remo para poder remar. Então, quando tinha remo, eu passava uma band de um lado aqui, de uma outra, colocava no rack a band e ficava fazendo aqui, ó, como se eu estivesse remando. Tinha um crossover no box, ou às vezes eu botava um elástico, tinha bar muscle up, eu fazia puxada como se fosse bar muscle up. Então, todo dia eu ia trocando estímulo também. Então, isso é legal para vocês fazerem com o aluno, até por questão de... Porque isso, né, para quem já passou por isso, é muito interessante você ter uma diferença. Você sai de lá assim, eu fiz alguma coisa. Eu fiz alguma coisa para melhorar. E assim, e tá tudo certo se você não souber às vezes, né? Você pergunta para alguém, fala, como é que você faz isso? Você Ideias, soube que alguém né? lesionou o ombro, como é que você fez? Muita gente pergunta pra Anitta também. Na verdade, a gente não sabia nada na época, assim, até hoje não sabe, né? Uhum. A gente ia meio que no achismo ali. Eu não consigo ter um fisioterapeuta toda hora comigo treinando para dizer que eu podia, que eu não podia fazer. Mas o aluno, às vezes, por não saber fazer o movimento, não sei fazer esse movimento, ele ainda não tem força para fazer esse switch pull-up. Mas, vai ficar sempre no ring roll, né? Troca as variações, muda, né? Porque isso vai ser um estímulo muito bom para quem está fazendo. Até para sua cabeça, eu acho. Exatamente. Né? Aqui, estabeleça metas desafiadoras, mas alcançáveis, e o tempo é fundamental. Ele vai ter que entender que vai demorar um tempo suficiente para, sei lá, 2 meses, 3 meses. A gente não consegue colocar tempo nisso, né? Número, mas ele precisa entender que não vai ser de um dia para o outro. Hoje faz balanço, amanhã faz pull-up. Pode ser que não aconteça, tá? Então ele fala que explicar sobre o tempo também é importante. Aí, mentalidade do atleta. Aí ele fala assim, que ele usa muito essa ideia de mentalidade para o atleta quando ele tem um aluno que ele tem um pouco de bloqueio. Quando ele fala assim, eu nunca vou conseguir fazer isso. Tá tão difícil esse negócio. Eu nunca vou melhorar. E tá cheio, né? De reclamação tá cheio. Então, assim, e aí o nosso papel, às vezes, como coach ali, é mais psicólogo do que coach, né? Tem que ficar ali, adulando e não sei o quê. Aí ele já fala, se coloca no lugar de um atleta de alto nível. E eu não tô falando adular aluno de boxe, não. Eu tô falando adular meus atletas. Os alunos de boxe é fácil, que a gente tá ali, mas os atletas, tem atleta meio que eu preciso adular. Tô cansado, não sei o quê. Eu falo, eu não escolhi. Eu falo, eu não escolhi ser atleta porque eu sei a dificuldade que é. Graças a Deus. Então, você escolheu você quer seguir uma planilha, você quer seguir não sei o quê,
Não foi eu que te coloquei uma arma na cabeça, você que fiz querer ser. Então vai, filho, vai com coragem. Aí ele coloca assim, ó, se colocar no lugar do atleta de alto nível, na hora do desafio, o cara tem um desafio diferente. O que ele faz? Ele admite a derrota ou ele se adapta e supera? Geralmente o atleta, esses caras, somente de alto nível, eles vão ser... Dificilmente esses caras vão aceitar a derrota ou aceitar que não sabe. Ele vai dar um jeito. Principalmente quando, por exemplo, o Games. Tem vários movimentos novos no Games ali que eles nunca praticaram na hora, ou nunca praticaram antes, e eles precisam meio que aprender na hora ali. Igual, até falando para vocês, o pessoal fala, às vezes você vê o pessoal lá, apareceu a paralela para fazer lá o handstand walk na paralela. Não tem no aquecimento, gente. Tipo assim, nem a rampa tinha no aquecimento pra gente aquecer, né? Quando eu tava no Games, teve a rampa lá, teve o pegboard, e eu não tive para aquecer. Então, assim, né, aqui no Brasil a gente tem pegboard, mas é muito perigoso, porque a gente não tem colchão embaixo, né? Eu tinha muito medo de treinar. Tem uns meio mequetrefe, então, assim, eu acabei não fazendo. E aí eu falei, aí saiu a minha prova na quinta-feira, eu ia começar o Games na quinta-feira, na quarta-feira saiu a prova. Falei, Neto, eu vou ter que ir no primeiro box aqui, vou ter que fazer. Preciso pelo menos lembrar como é que faz. Eu não fiz pegboard, né? Não tinha nenhum box aqui na região que tinha na época. E aí a gente foi no box, eu encontrei mais uns 7 ou 8 atletas lá que estavam treinando pegboard, porque também não tinham para treinar. Então a gente, assim, um dia antes de eu competir, a gente saiu à noite e eu fui atrás de um pegboard para tentar fazer. E não tinha nada de aquecimento. Então, assim, muito do que aparece para vocês no Games, na verdade, também não tem, a gente acaba tendo que fazer na hora, entendeu? Então, assim, eu acho que até o Neto me perguntou como o atleta abordaria um novo desafio. Foi essa pergunta que ele fez para mim. Eu falei, a primeira coisa eu preciso fazer isso, eu aceito que eu preciso fazer. E a segunda coisa como que eu vou fazer isso? Que plano que eu vou fazer para eu conseguir fazer isso? Então, às vezes, tem que ser um plano feito em 5 minutos, 2 minutos, como tem que ser um plano feito em 2 anos, 1 ano, entendeu? Tudo vai depender do tempo que eu preciso. Por exemplo, rampa mesmo, quando apareceu rampa. A Anitta, ela veio da natação. Nada de ginástica, assim. Eu não nada de ginástica, nada. Ela não tinha muita habilidade, ela não tem um tamanho... Na faculdade eu matava aula de ginástica. Apropriado para uma ginasta, né? Então, ela aprendeu a andar de parada de mão há pouco tempo, né? Quando começou esse negócio de parada de mão aí. E aí, depois de um tempo, agora beleza, estamos andando de parada de mão, agora vamos colocar mais difícil, uma outra rampa. E ela não. Primeiro que a gente nem tinha rampa. Não tinha. Então, demorou quanto tempo? Mais ou menos uns 6 meses? Mas a gente conseguiu passar? Então, demorou mais ou menos uns 6 meses, eu acho. Se não foi mais, para ela conseguir fazer, subir na escada, ou subir a rampa, descer a escada, beleza, isso aí já foi um desafio. E agora precisa aprender a subir a escada e descer a rampa. Porque aí é fácil, precisava voltar. Então, foram tentativas, e aí a gente filmava, via de um jeito, chamava um professor de ginástica, chamava um psicólogo, chamava um benzedor. A gente tentou de tudo. E assim, e depois disso eu operei, eu comecei a passar na rampa super bem. Aí depois disso eu operei e aí eu não conseguia mais passar na rampa. É igual a primeira vez que eu fiz muscle up. Eu fiz muscle up, fiquei 3 meses fazendo muscle up. Não sei o que aconteceu, eu não conseguia fazer mais. E assim, acontece isso, entendeu? Não é que porque você é atleta que você vai fazer um negócio e o negócio vai ser bonito pro resto da vida. Não. Teve um artigo que a gente falou, desculpa interromper vocês. Imagina. Foi sobre muscle up. E aí, no final do artigo, eu adorei que ele colocou assim: podem acontecer surtos imprevisíveis. Muito. Ou seja, tipo, você vai conseguir desbloquear o movimento hoje e aí depois da próxima vez não vai acontecer e vai demorar para rolar. Então foi muito legal você falar isso, porque teve total ligação com o que a gente viu. Exatamente. O próprio levantamento de peso, a gente faz snatch, eu falo que até hoje eu puxo a barra, depois que ela passou do meu umbigo, que eu puxei a barra, eu não sei o que acontece. Eu só acordo com ela lá embaixo. Entendeu? Assim, e aí o que acontece? Aí você começa a errar o movimento, você fala, meu, o que eu tô fazendo de errado? E aí eu tenho que filmar, voltar atrás, aí eu vejo vídeo antigo meu, eu falo, como é que eu fazia esse movimento? E aí, assim, tem coisas que a gente, uma posição da mão, uma posição do braço, que fazia isso. Então, assim, isso dá para ser feito totalmente com os alunos de sala, né? Até porque a gente pensa em uma aula, mas a gente pensa em manter o aluno dentro do box por anos, né? Então, ele tem que ter um objetivo por anos, né, de fazer isso. E assim, eu acabei sendo atleta, mas assim, é porque eu fui colocando sempre objetivo na minha cabeça. E aí esses objetivos não me deixavam de parar de treinar. E aí ele termina essa parte da mentalidade do atleta falando assim, que você precisa
entender o que ele... Por exemplo, handstand walk, ele não consegue fazer. Aí você precisa identificar o problema. Você identificou que ele não consegue andar. Mas o porquê que ele não consegue andar? Ah, ele não consegue andar porque ele não tem força no braço dele, por exemplo. Ou mobilidade. Então tá, aí você identificou o problema, a área que ele precisa melhorar, e aí você vai tentar melhorar aquela parte para depois passar para a próxima progressão. Não adianta você querer dar mais coisa para ele que ele não está nem pronto no básico. Então, falando de ginástica, tudo parece que a gente não quer fazer o básico, né? Que o básico é chato, mas aí às vezes a gente tem que voltar um pouco para trás, ver onde ele está errando, e aí para depois poder evoluir mais para frente. Então, com o atleta, geralmente é mais difícil a gente voltar para trás, porque a maioria desses caras já faz isso há muito tempo errado. Para desbloquear ou para tirar isso de novo é bem difícil. Então, ele fala para você, às vezes, identificar o erro primeiro. E aí, vamos lá, vamos partir para a próxima aqui. Ó. Antes de terminar, aquilo foi o artigo que o rapaz falou, eu não lembro o nome dele, é um fofinho. Ele eu não sei se ele é nem do staff, mas ele parece novo até, bem novinho para escrever uma coisa tão boa, ficou bem bonito. E no final desse artigo, tem várias coisas para você ler que é relacionada com esse tipo de assunto, que é mentalidade de atleta, que é garra, que é não sei o quê. E tem muita coisa, muito livro e muito artigo sobre isso. E tem um livro que chama Grit. Em português eu acho que é garra, que eu não sei se é garra essa tradução para isso. Eu acho que é mais uma coragem ali, uma perseverança, mas Grit, tá? Da Angela Duckworth, é uma psicóloga super boa, e ela estudou, para fazer o livro, ela estudou muitos atletas de alto nível, de vários esportes. Então, ela fez muitas pesquisas com eles, e o porquê de algumas coisas. Ela fez algumas perguntas com eles, e saiu esse livro aí, muito bom. Se você conseguir ler aí, ele é bem legal. Tem em português também, tá? Cupom Neto 10. Mentira, não tem cupom, não. Eu vou dar um resumo do livro e a gente vai falando pouca coisa ali. Primeiro, ela fala, o título do livro é A Paixão, né, o Poder da Paixão e a Perseverança. Que ela diz assim, a grit ou garra não é necessariamente sobre dar tudo ou dar um tremendo esforço à exaustão. É sobre aparecer todos os dias empurrando apenas uma fração mais forte do que o parece confortável. A ideia do livro é assim, ó. Não adianta você... Ela diz que é diferente você trabalhar duro e você ter garra. Trabalhar duro, você fala assim, porra, essa semana eu vou acordar às 5 da manhã, eu vou treinar igual maluco, não sei o quê. Você quer trabalhar duro. Aí você vai, dar exaustão, você vai até o máximo que você consegue. Só que o que acontece? Isso não você não consegue manter isso por muito tempo. Aí chega uma hora começa a ficar chato, uma hora começa, dá muito trabalho de fazer isso, aí você meio que perde o tesão do negócio. Fala, eu não quero mais fazer. E aí ela fala que garra, não. Garra é você aparecer todos os dias, mesmo no dia que você não quer, principalmente no dia que você não quer, e dar um pouquinho. Um pouquinho que não pareça confortável. Então, às vezes, não é o seu... Pelo menos para os meus atletas, eles querem saber sempre de números. Eu não consegui levantar o meu 90%. Mas pode ser que 75% hoje já é bem desconfortável. Então, o que ela diz é você sair um pouquinho do confortável. É empurrar um pouquinho todo dia. Isso aí, se a gente conseguir passar para os alunos, beleza. Pode ser que você não esteja num dia bom. Você teve uma reunião muito difícil, você não teve um dia maravilhoso. Tá bom, tá tudo bem. A gente vai vir aqui e a gente vai tentar um pouquinho fora da sua zona de conforto hoje. Eu sei que você faz 10 pull-ups na força. Eu entendo, eu adoro você. Você é um cara muito bom. Mas hoje, um pull-up na força tá difícil, porque você não tá com a cabeça boa. Então a gente vai manter um. Tá tudo certo. Então, assim, às vezes eles querem se comparar com eles no melhor dia da vida deles. E aquele dia não é o melhor dia. Então, ela tenta mostrar isso que é o poder de comparecer. Você vai estar todo dia lá. Aí ela diz assim, ó, grit, ou garra, é ter resistência. Ela fala que não é uma maratona, não é um sprint. Então, a gente vai... É uma conquista a longo prazo. Isso não acaba nunca. É a vida inteira da gente. Ela diz que talento conta muito, mas o esforço conta 2 vezes mais. Isso ela fala no livro inteiro. Várias vezes ela repete isso. Tem até uma fórmula disso. E ela dá um exemplo muito legal.
ia dar um exemplo de uma música. Ela colocou uma população de uns 30 pessoas para ouvir uma música no auditório. Ela deu um play na música, pum. E ela falou assim, a primeira música que ela tocou, esse cara era muito talentoso. Ela falou muito dele, falou o nome dele, não sei o que, era um cara talentoso. Ele nasceu com os ouvidos para música. Ele colocou a música. O pessoal ouviu, bateu palma, beleza. E ela saiu, voltou com outra fita, botou o play. Ela falou, esse cara aqui que eu vou colocar, a música é a mesma, só que esse cara que vai tocar para vocês aqui, ele é um cara que se esforçou muito. Ele não tinha talento algum. Nossa, ele era muito ruim. Só que ele estudou muito e aí conseguiu fazer essa música. Dá uma olhada. Aí deu um play, aí aplaudiu. Beleza. Aí ela fez um questionário e falou assim, eu quero saber qual das músicas foram melhor para você. A música era exatamente a mesma fita cassete. A maioria, acho que deu 85% dos votos, era pro cara que tinha talento. Porque ela diz que a cultura, principalmente americana, ela aplaude o talentoso. Porque é legal você ver um cara talentoso. Fala, caralho, olha o Michael Jordan. Nossa, que legal. É lindo isso. Histórias de talento a gente tem vários. E é maravilhoso assistir isso. É maravilhoso você ver um cara que tem talento fazer. Mas ela diz que, às vezes, isso é um bloqueio para a sua evolução. Por exemplo, você tá com o Michael Jordan na sua frente, você tá jogando basquete, você tá aprendendo basquete ali, o Michael Jordan na sua frente. Fala, esse cara é muito talentoso, eu nunca vou chegar igual a ele. Então você meio que se bloqueia de trabalhar duro. Mas os caras que tem garra, que tem esse grit, eles falam, beleza, esse cara é talentoso, eu sei que ele é talentoso, mas eu vou trabalhar 2 vezes mais que esse cara e eu vou mostrar que eu consigo melhorar. Então, você vê nossos alunos, às vezes, olhando um cara que faz um snatch de 120 quilos. O cara fala assim, caraca, eu nunca vou pegar nesse cara. Ele é muito talentoso, então eu vou ficar aqui com meus 60 quilos, tá ótimo. Mas é o cara que tem esse negócio na cabeça dele e fala, não, se eu fizer isso aqui todo dia, o professor me corrigir, e eu trabalhar duro, me alimentar bem, dormir bem, vir em todas as aulas de snatch, não perder nada, eu vou chegar a 120. Ou pelo menos perto desse cara eu vou chegar e vou dar trabalho. Então ele fala que o talento é importante, mas o esforço vale 2 vezes mais. E ele diz que pode ser desenvolvido. E ele fala que desenvolve em quatro áreas. Primeiro, a área de interesse, você tem que gostar daquilo. Assim, não adianta ter isso. Eu tenho uma filha. Eu acho que ela nada super bem. Ela já fez aula de natação até 10 anos. Ela falou que com 10 eu ia parar. Eu queria muito que ela nadasse. Nossa, ela nada muito bem. Eu queria muito que ela nadasse, porque eu vi na natação e eu adoro natação, acho que é legal. Só que ela não quer. Ela não tem interesse para natação. Ela acha um saco aquilo. Ir voltar a contar azulejo. Ela adora crossfit. Ela tem um talento nato pra natação. Ela gosta de coisa que é interessante para ela. Beleza. Então, às vezes, você quer forçar o seu aluno a uma coisa que ele não tem tanto interesse naquilo. Então, desenvolve interesse. E crossfit interessantíssimo. Falar que crossfit não é interessante é mentira. Ou o cara é um preguiçoso mesmo. Porque quando alguém não gosta de crossfit é preguiçoso. Né? Então, porque é legal, tudo já muda, tem uma galera diferente, toda vez uma resenha, eu adoro pra resenha. Eu nunca aqueço direito, eu sempre fico conversando. Eu sou horrível como aluno. Nossa, eu até falei, estava falando com o meu professor de inglês, que também faz aula de crossfit comigo, e eu falei, o melhor de fazer aula é porque você é atleta, você tem que se automotivar todo dia. Então, a aula não. Ontem eu cheguei lá com mau humor pra fazer aula, porque eu não tava com a menor vontade de ir. Eu tinha de super corrida, eu tava doente. Aí eu cheguei lá, o professor me motivou, eu falei, ai, que delícia. Sabe, tipo assim, aí eu falei, putz, será que eu vou ter que voltar a fazer a treino sozinho? Não aguento mais, eu quero só fazer aula. Porque assim, você chega e o professor te motiva, isso é muito legal. Isso é iradaço, sabe? Então, tipo assim, eu sei que eu vou chegar lá e eu vou me motivar. Eu posso não ter vontade alguma de ir, mas eu sei que eu vou chegar lá e vou me motivar. Isso é uma coisa que não acontecia muito comigo. Então, é impossível falar que crossfit não é interessante. Você me comprova ao contrário aí que eu paro de falar agora. Prática. Ele disse que tem que praticar, não tem jeito. Você precisa aparecer no crossfit ou na academia 4 vezes por semana, 5 vezes por semana. Você precisa fazer. Ah, eu quero desenvolver meu pull-up. Meu pull-up não sai. Eu tenho vários alunos assim, meu pull-up não melhora. Mas dia que tem pull-up, cara não vem. Eu não fui porque eu precisei não sei aonde, foi jogar um beach tênis, o beach venceu aqui na minha região. Assim, então beleza, tem que praticar. Você tem que vir praticar, tá? Objetivo, é o que a gente falou no começo. Dá um objetivo, dá uma meta. Não precisa ser uma meta muito longa, mas uma meta alcançável que ele consiga chegar na meta. É igual dieta. Você não vem com essas dietas malucas, que você vai perder 60 quilos, não sei o quê, não. Vamos uma coisa de cada vez, né? Dá uma dieta que eu consigo comer um chocolatinho. Tem que ser uma dieta ou um objetivo que você consiga ver um fim, né? Não, daqui... É igual
negócio de investimento, né? Tá na moda investimento. Você fala, não, que daqui 36 anos você vai... Pô, 36 anos? Caralho, não consigo nem imaginar se eu tô vivo até essa época. Mas beleza, você tem que ter um objetivo mais claro. E ele disse que tem que ter esperança. Esperança é engraçado a parte da esperança, mas ela fala que as pessoas, elas perdem a esperança porque as coisas não vão ficando do jeito que elas querem. Elas se desmotivam muito fácil, né? E ela diz que a gente entrou numa geração que é muito desmotivada. A gente desmotiva muito fácil. Ai, não deu certo hoje, vou desmotivar. Ai, não tá muito bom, vou desmotivar. Ai, não vou mais ler. Troca as coisas muito fácil hoje em dia, né? O cara começa a ler um livro, dá 6, 7 páginas, ai, que livro chato. É porque vê um livro, passa e troca. Então, ela fala da esperança, que é essa motivação. Você tem que acordar e falar, pô, eu tenho esperança que isso aqui vai dar certo, tá? E colocar essa esperança em prática. E aí, ela no livro, ela tem uma fábula. Não sei se é fábula que fala isso, mas é isso. Eu vou ler e a gente depois, se vocês não entenderem, a gente discute. É assim, ó. Ela fala, 3 pedreiros são perguntados. O que você está fazendo? O primeiro fala, eu estou colocando tijolo. O segundo diz, estou construindo uma igreja. E o terceiro diz, estou construindo a casa de Deus. Aí ela fala, o primeiro pedreiro tem um emprego, o segundo tem uma carreira, o terceiro tem uma vocação. Então, nossa, é muito louco. Ela fala disso e aí o capítulo vai embora, sabe? Tem muitos insights ali no livro dela, e isso aí se remete muito do que a gente faz no nosso dia a dia. Eu sei que dar aula, eu sei que CrossFit é legal, é maravilhoso, mas ao mesmo tempo, porra, é uma profissão que a gente escolheu. Não é tão fácil quanto parece, né? Então, entender qual é a vocação, o que faz a gente acordar todo dia? O que me faz acordar todo dia? Por que eu acordo todo dia 5 da manhã para abrir meu computador e começar a trabalhar aqui? Eu tenho o meu porquê. E ela fala disso muito importante. O porquê que você faz as coisas? Qual é o objetivo? Você está aqui, o porquê. Então, às vezes, tirar do aluno o seu melhor ali também é entender qual é a razão dele estar ali, entendeu? Tem uma frase que eu acho que isso é legal você fazer com que o seu aluno descubra, porque eu usei muito tempo, somente na minha transição de quando eu decidi ser atleta profissional, o porquê que eu tô fazendo isso. Porque toda vez que eu chegava no meio do ódio, que eu tava no meio de um qualifier, de uma competição, tinha algum momento que eu chegava para fazer um tempo bom e no meio do ódio eu desistia. Mas eu precisava fazer 5 movimentos, e aí do nada eu fazia 3, quebrava e ficava lá 10 segundos parado e pegava na barra de novo. E aí depois eu ficava com aquilo na minha cabeça, falando, meu Deus, por que eu quebrei? Porque 10 segundos fez a diferença de eu estar em 10º para estar em 40º. E aí veio, né, eu acabei lendo, estudando sobre, né, tendo a ajuda de alguns psicólogos, do porquê que eu estava fazendo aquilo. Então, toda vez que eu estava toda vez que eu estava dentro de um ódio, que eu estava naquele momento de sofrimento, que eu queria pegar a barra, eu pensava no meu porquê, eu tinha o meu porquê muito claro. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô aqui por causa disso. Eu tô fazendo esse esforço por causa disso. Né? Então, a partir do momento que foi quando eu tive a minha transição de atleta amadora para atleta profissional, né? Que até então eu ia para regional, eu fui desclassificado no meu primeiro regional, eu não consegui fazer 21 keeping handstand no keeping handstand, né? No Daiane, fui desclassificada, assim, é o primeiro campeonato que eu fui, eu falei assim, eu saí de lá chorando, falei que eu nunca mais ia competir na minha vida. Só que eu tinha sempre isso, porque não tinha o porquê muito claro na minha cabeça. Então, a hora que eu estava no meio de sofrimento, eu queria largar. Então, o aluno é a mesma coisa. Se você não explicar para ele, não ajudar ele entender o porquê que ele está ali no box, ele não vai ter o porquê de ir lá todo dia, né? De fidelizar ou de querer melhorar. Entendeu? Então, eu acho assim, que ali na conversa, eu faço isso com meus atletas também, com meus alunos, mas ali numa conversa, você conhecer a pessoa, saber sobre o dia a dia dela, tentar ajudar ela o porquê de que ela quer melhorar, que era isso que o Neto brigava muito com os alunos dele, que ele queria que eles soubessem, mas às vezes nem eles mesmos sabem. Eles estão lá, eles não sabem o porquê. Né? Então, para você desistir quando você não sabe o porquê, é muito fácil. Né? Então, acho que aí está o ponto mesmo de um atleta ou de um aluno de boxe. É a mesma coisa. Ambos precisam saber o porquê que eles estão fazendo isso. E é isso. E a gente, como professor, não precisa. A gente deve estar fazendo o que a gente gosta. Se a gente não está fazendo o que a gente gosta, a gente está no lugar errado. Porque está na moda, porque não sei o quê, não sei o quê. Isso vai durar a nossa vida inteira.
nossa vida inteira. A gente pode trocar na profissão agora. Não quero mais. Eu acabei agora. Pô, você vê histórias de senhores com 60 anos para uma nova faculdade, trocando de área. Tá tudo certo. Mas você precisa dar um basta no que você está fazendo. Então, esses 3 caras aqui estavam botando tijolo. Só que cada um tinha uma visão da vida e da profissão e do propósito dele de vida. Ninguém está aqui na Terra à toa. Ninguém está aqui só... daqui a pouco eu morro e acabou. Não, cada um tem um propósito. E cada um sabe o seu propósito. E está dentro do seu coração. Então, vai com tudo. Vai com tudo. Para de querer copiar os outros, o propósito dos outros. O propósito é seu. Então, vá firme. Então, é isso. Acho que, na minha opinião, trabalhar com os alunos e trabalhar a mentalidade deles, ou ajudar eles, a gente precisa estar bem com a gente mesmo. A gente precisa saber o que a gente está querendo fazer. Não adianta a gente estar querendo ser fake ou não duvidando da gente, a gente não vai passar credibilidade alguma. A gente tem que estar muito sério do que a gente está fazendo. E na hora que a gente falar, o cara vai falar assim, mano, esse cara ele quer muito que eu vou melhorar. Então, a gente vai te dar esse crédito. É isso, primeiro a gente tá, é igual a máscara de oxigênio, né, no avião, põe na gente primeiro para depois botar nos outros. Saiba o que você quer para depois poder ensinar os outros. Mudando rapidinho de assunto, acho que também já tá dando horário. Eu acho um ponto muito importante, acho que a maioria de vocês aqui são coaches, donos de boxe. A gente fala, atleta só atrapalha, e eu tenho uma visão sobre o atleta, que o atleta, na verdade, pelo menos na minha concepção, ele é uma pessoa que ele precisa ser querido no boxe. Sabe, eu adoro ir pro boxe, mas ele tem que conquistar isso. O atleta tem que conquistar o espaço dele dentro do boxe, né? Na verdade, assim, a gente vê muito atleta, o boxe tem que me deixar treinar, ou não sei o que e tal. Enfim, eu acho que, assim, na minha concepção de atleta, eu quero que as pessoas torçam por mim. Eu quero ser da comunidade do boxe. Então, assim, se eu tenho aquele meu espaço de treino separado ali, eu conquistei isso. Você entendeu? Então, assim, eu vejo de uma outra forma também, de você ter um atleta, às vezes um atleta do boxe ou 2, para você ter por quem a sua comunidade torcer. Às vezes você construir um atleta do boxe é muito legal, porque se você não tem ninguém, que nem eu, por exemplo, né, Anitta, eu não conseguia fazer nada. Só que aí eu via que os meus amigos estavam conseguindo fazer, e eles estavam começando a competir, eles brincavam de competir, e eu não, eu tava ficando para trás. E eu falava, se eles conseguem, eu também consigo. Eu nem pensava em competir, eu até falo até hoje que, na verdade, eu uso a competição, e eu acho que isso é uma coisa que vocês podem usar também. Eu uso a competição como uma forma de objetivo. As pessoas da corrida, de 10 km, 15 km, pessoas da corrida, eles se inscrevem na competição como um objetivo, mas para que eles possam treinar. Então, vamos inscrever numa competição de 15 km, então daqui 3 meses eu preciso treinar. Então, eu tenho que treinar, nesses 3 meses eu vou treinar. Então, eu sempre, na minha cabeça, usei a competição sempre dessa forma. Eu me inscrevia primeiro numa competição, mesmo não querendo, ou com meus amigos, eles me inscreviam, e daí eu treinava para isso. Então, às vezes, a gente pensa, eu não quero a pessoa que compita. Não tem problema, não precisa ser atleta elite, não precisa ser... Mas você tem um scale, um intermediário, uma pessoa que vai em trio. Aquilo motiva a pessoa de uma certa forma. Então, naquele período de 4 meses, ela vai se motivar para treinar. Né? Então, se ela tiver esse apoio, assim, vai ser muito legal, né? E eu acho muito legal porque dentro de uma competição, você tem sentimentos que, às vezes, uma pessoa normal no dia a dia não sente mais. A pessoa tá dentro do escritório, não tem mais aquela motivação. E você entrar numa arena, que seja de qualquer campeonato pequeno, onde as pessoas estão ali, você tem aquela adrenalina, é algo que você vai trazer para o seu aluno que pode ser que ele não tenha mais na vida dele. Ele não tem mais motivação, ele não sinta mais aquilo. Né? Então, assim, é uma coisa assim, muito legal de você trazer como experiência para o seu aluno. Então, assim, o atleta, ele pode ser muito ruim, como ele também pode ser bom. Então, depende de como você vai usar isso dentro do seu box. É isso. Natália, a gente passou do tempo, falamos demais. Gosto de falar. Algumas palavras em relação até a vocês. Eu gostei muito desse final do cara construindo a casa de Deus, porque olha como isso é forte e realmente é uma vocação, né? Então, cada um aqui, eu tenho certeza que eles têm um propósito para levantar todo dia. Uhum. E se não tem, que você consiga achar o seu, porque é isso que vai fazer com que as pessoas sintam que a gente passa isso com paixão, né? Com e certeza. O outro item ali que vocês passaram sobre a esperança, eu penso que em relação à esperança tem muita ligação com expectativa. E aí entra muito do que você falou, de que quem vai direcionar essa expectativa é nós treinadores, né? Uhum. Porque às vezes a expectativa ela é relativa. Tu imagina que em 3 dias eu vou conseguir fazer um bar muscle up, você não faz nenhum strict, né? Uhum. Então, assim, é o treinador direcionar, olha, qual que é a sua expectativa? Então, vamos conversar.
Eu vou te levar que a expectativa é essa aqui, a sua, tá? É esse o alvo que você vai alcançar. Então, a sua esperança tem que estar ali. Depois, a gente começa a evoluir para os outros passos. Então, é outra responsabilidade nossa de como que esse treinador, como que esse coach, seja um aluno ou um atleta, direcionar, não, você tá muito ruim nisso aqui, olha como aquele cara é bom. Não, você vai criar uma expectativa dentro da realidade dele e fazer ele evoluir ali, né? Sem comparações, dando direção. E eu penso que, assim, uma coisa que vocês, duas pessoas aqui, galera, que vocês estão assistindo, a Anitta e o Neto, seja treinador, seja atleta, e eu sei que vocês passam esses itens para os atletas, todas as pessoas que fazem parte do time de vocês, que é um item primordial, que é humildade. It's about humble, né? Então, eu acho que se a gente não tiver também esse item, e vocês dois são, assim, virtuosamente aplicam isso no dia a dia de vocês, a gente precisa ter essa humildade para poder conquistar e chegar nos nossos objetivos, entender onde a gente está, para onde que a gente vai. Não conseguimos andar sozinhos, né? Precisamos ter ajuda. E esse quesito de um atleta humilde, ele nunca vai ser mal visto no boxe. É o que a gente ouve bastante dos atletas que vão competir para fora pela primeira vez, fala assim, nossa, eles são muito legais, né, os americanos, os melhores, porque eles são bons, né? Assim, não sei se o Neto já chegou a falar aqui, mas o Rich Froning, ele limpa todas as barras dele do aquecimento. Ele guarda todos os materiais dele do aquecimento. Tipo assim, ele é a pessoa que deixa tudo perfeito do jeitinho que ele pegou. E ele bota os atletas dele para limpar o box dele. Então, assim, ele é uma pessoa que realmente a gente teve contato e você consegue ver o próprio Justin Medeiros. O Justin Medeiros, a gente nadando no lago, ele pedindo informação pra gente de como nadava. E ele ganhou games aquele ano. Ele falou, vou chamar meu coach aqui para vocês mostrarem, para vocês explicarem para ele que eu não preciso nadar 3-1, eu posso nadar 2-1, porque ele não queria nadar 3-1. Então, tipo assim, e assim, da questão assim, do atleta, eu vejo o meu atleta. A primeira coisa que eu vejo no meu atleta é como que é o caráter dele. E isso eu vejo nos pequenos detalhes. Se ele guarda a barra, se ele joga o lixo na hora que a gente não está olhando, se ele deixa as coisas arrumadas, se ele deixa um espaço para uma outra pessoa. Então, assim, são coisas muito importantes, assim, que eu levo para a vida e eu acho que para um atleta, para uma comunidade, isso é muito importante. A nossa tarefa, além de levar esses caras para frente, como pode, tudo é formar caráter, né? Por isso que a gente treina muito adolescente também, muito moleque mais novo, então o que os pais dele deixam na mão da gente é um pouco da educação também. Então, do mesmo jeito que eu deixo a Bela na escola, que eu queria que passassem valores e virtudes para ela bem, eu também vou fazer isso com meus atletas. Então é isso, o maior de todos foi super humilde, então acho que humildade nunca é demais, né? E às vezes ela é mostrada por suas atitudes e não pelas suas palavras, né? Isso é o mais importante. É isso aí. Bom, para a gente encerrar aqui, eu que agradeço, eu adorei. O Rafael Coelho mandou até o link do livro traduzido em português. Obrigada, Rafa. Ajudou bastante aqui, a galera consegue ter acesso. E aí tem uma pergunta específica, aliás, duas. A primeira é onde consegue os slides. Acho que falando com você consegue mandar, né, Neto? Eu mando pelo WhatsApp, se quiser me mandar no WhatsApp ali, tudo. Pelo Instagram, entre em contato com o Neto, ele vai falando com vocês. E aí uma pergunta específica do Eli Lucas, que é: qual estratégia seria interessante para fazer o aluno querer entender o porquê aprender a fazer um movimento ginástico ou complexo? Aí ele colocou exemplos. Tipo, por que ele tem que aprender handstand walking, handstand push-up, pull-up, box jump, snatch? O que vocês abordam, como vocês abordam esse tema para os alunos? Eu vou falar a minha visão, né? Você pode falar a visão dele. Na minha visão como coach, eu não deixaria nem ela perceber que ela precisa aprender. Eu ia dando pequenos objetivos para ela. Vamos adaptar, sem problema nenhum. Você não precisa fazer isso agora. Então, você adapta uma coisinha. Então, durante as aulas, eu iria, na verdade, na minha concepção, trazer essa vontade para ela aos poucos. Né? Igual eu falei, eu não tinha vontade alguma de aprender esses movimentos. Nenhuma. Eu fui aprendendo a ter ao longo do tempo. Eu fui fazendo uma adaptação, aí eu conseguia virar, eu tinha um sucesso em um movimento, e eu falava, putz, eu acho que talvez eu consiga fazer isso. Então, às vezes, isso não vai vir de primeira, mas você devagarzinho colocando adaptações para ela, onde ela tem objetivos, ela consiga ter uma felicidade de conquistar um objetivo, isso vai se criando nela. Então, eu não vou chegar para ela e falar assim, você precisa fazer handstand walking. Eu não tenho porquê. Mas eu vou tentar despertar isso no coração dela para que ela consiga fazer. Eu acho que ela não tem interesse em fazer por dois motivos. Pode ser que ela
faça bem, ela não tem habilidade naquilo, ou se ela até faz, ela não acha que aquilo vale a pena. Por exemplo, eu já vi muitas pessoas falando para mim assim que, pô, por que eu vou aprender a subir corda? Assim, qual é o motivo da subir corda? E aí, tipo assim, às vezes um cara não tem interesse em subir corda, ele não gosta de subir corda. E aí, até a gente ganhar esse cara, né, a gente conseguir falar que, pô, é legal e tudo, vai te trazer benefício tanto de força, quanto de coordenação e tudo, a gente pode colocar ele fazer outra coisa. Eu colocaria ele faz o tipo-up, então, se você não acha que a corda vale a pena. Alguma hora ele vai ganhar interesse. Se ele não ganhar interesse também, a gente não consegue fazer mágica, entendeu? Eu acho que ele tem que ter interesse em praticar aquele negócio, ou praticar modalidades. Se tudo que você coloca na frente dele, para que isso aqui funciona? Eu não gosto disso aqui. Às vezes ele não tá... Ou você não conseguiu explicar realmente o valor daquilo tudo, e às vezes a gente quer explicar muito técnico, sabe? Falar das 10 capacidades físicas. Porque eu vi no artigo não sei do que é muito bom para melhorar não sei o quê. O cara tá pouco se lixando, entendeu? Às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais... descer um pouco mais no nível dele ali, que às vezes não vai entender o que a gente vai falar, e a gente tentar explicar um pouco mais cru para ele. Ou deixar ele não fazer. Assim, eu tenho duas opções. Eu não deixaria fazer. Você não quer fazer HSPU? Tá tudo certo. A gente não vai fazer HSPU. A gente vai fazer push-up, fazer outra coisa. Para fazer uma força. Beleza. Até o dia que esse cara realmente falar, beleza, eu quero fazer. Tá? Eu acho e aí, devagarzinho, você vai conversando com ele. Não, com certeza. Tudo é a abordagem como a gente leva, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem... Eu acho que também vai do nosso papel de como treinador mostrar, por mais distante que essa pessoa esteja perto da habilidade, que uma vez me perguntaram na aula, mas Nath, por que eu preciso aprender a andar de cabeça para baixo? E aí eu simplesmente respondi, porque você pode. Talvez a gente não esteja perto disso, mas a gente pode, a gente tem a capacidade disso, né? Por que eu preciso fazer uma simples progressão na anilha baixa de ring muscle up se eu nunca vou chegar no alto? Você pode treinar nela na baixa, isso vai te ajudar em várias coisas. Então, é muito da gente também abrir essa percepção de visão, né? Não é olhar, é enxergar que a gente pode, nosso corpo tá aí para isso, tornar uma lesão adaptável para você ter sucesso mais para frente. O quanto que o CrossFit traz nessa recuperação de lesão, porque a gente pode. Então, assim, mostrar para eles que sim, é possível a gente fazer, mas com cuidado de quem está te orientando. E aí, se o treinador passa essa visão de que a gente está longe, eu nunca andei de handstand walk, nunca, mas eu sei que eu posso. E aí, é isso que vai me fazer, pelo menos, evoluir em algumas coisas. Posição da mão, como que meu corpo tá, como que eu vou dar essa transferência de peso. Então, é o que a Anitta falou. Se eu consigo ter essas metas pequenas e alcançáveis, eu sei que eu posso. Eu tenho essa visão geral. Pô, meu corpo é perfeito. Quem, então, tem um corpo perfeito consegue, né? Tem gente que com outras limitações consegue. Por que não a gente ter essa visão de que, sim, a gente vai treinar porque a gente pode e o CrossFit prepara a gente para esses pontos. Eu acho assim, às vezes... quem que perguntou? Acho que... Roberto, Neto, desculpa deixa eu te interromper. É porque o Eli me mandou mensagem aqui, ele está ocupado agora, ele está na fila da gráfica para imprimir o material que a gente vai divulgar para os alunos. E ele pediu, Dudu, completa para mim. A gente está tendo muita resistência, Netão, nesse aspecto, e a gente já fez isso que você falou, de, vamos, não quer? Tá bom, não faz. Uma hora você vai ter interesse. E aí eu vou te dar um exemplo simples. A gente tem alunos que consegue pular na caixa. A gente incentiva, pula. Chega num odd que tem na caixa, aí a gente vai para os scalings e tal, aí tem a Dona Maria que você citou, que não pula na caixa porque ela tem uma limitação, qualquer coisa do tipo. Aí esse que já pula na caixa, ele só faz assim, eu também vou fazer step. E aí a gente está tendo essas resistências, a gente está tendo muita resistência com esses movimentos. Muscle up, às vezes box jump. Então ele pediu para completar isso, que a gente já fez essa estratégia que você mencionou, a gente já fez a estratégia que a Anitta também mencionou, e a gente está tendo essa resistência hoje em dia grande de alguns alunos. E a gente está tentando, eu e ele, a gente conversa muito, e a gente está tentando algumas abordagens. Na hora que ele me mandou aqui, fiz a pergunta, qualquer coisa completa. Então a gente queria uma ajuda sua, um norte, porque a gente está tentando, estamos tentando. Desculpa ter interrompido aí, mas é porque pediu para completar, tá? E tem alguma pessoa do box que já conseguiu fazer, que vocês construíram o movimento dela e essas pessoas, para ter esse exemplo para as pessoas?
A gente tem alguns alunos que são esse exemplo. A gente tem uns alunos que não têm a menor vontade de competir, mas que vão lá e tentaram e fizeram. E a gente tem eu brinco, os estrelas do boxe que vão lá e fazem. E aí eles estão num outro patamar, eles querem competir e tal, mas a gente tem os que não querem e que a gente incentiva, faz isso que o Netão falou, vai lá, cara, seu movimento hoje foi o melhor do boxe, a gente faz muito isso lá, de ver os outros também, não ficar só puxando o saco dos 120 quilos do snatch. Então, e a gente tenta mostrar para eles esses movimentos. Por exemplo, a gente tem algumas lutas vencidas lá de pull-up, a gente nem tenta mais porque a pessoa não vai, mas aí depois no dia da adaptação do ring muscle up, o ring roll, ring roll de novo? Mas você não quer tentar fazer pull-up, mas você não quer também fazer o ring, aí fica difícil. E aí a pergunta é, ele tá feliz fazendo isso? Tipo assim, ele tá contente? Tipo assim, ele gosta de fazer isso? Ótima pergunta, porque aí você vê as reações deles, quando eles não querem também, eles ficam tipo, assim, entendeu? Eu na minha opinião minha, assim, tô falando, pode ser que, tipo assim, o cara tá feliz desse jeito. Ele tá feliz subindo a caixa de um pé de cada vez, tá feliz não fazendo pull-up. Pra ele, o que ele tá fazendo tá ótimo. Então, assim, aí vai naquele negócio que a Anitta falou, que quando eu comecei, eu queria que os caras fizessem. E aquilo Nossa, o Neto brigava. Sabe, você fica armado. Já foi mandado embora de lugar por causa disso, gente. Eu era assim no começo. Amargurado, tipo assim, porra, eu queria que esse cara fizesse, mas ele não quer. Então, assim, todos conseguem, mas eles quiserem. Não adianta a gente querer forçar um cara no negócio. Então, assim, tenta falar pra ele, beleza, você quer fazer assim? Você tá feliz assim? É isso que você quer? Eu só acho que para sua evolução a longo prazo, pode ser que seja melhor se você tentar pular na caixa, ou fazer o pull-up. Mas se você gosta desse jeito que tá fazendo, você gosta, beleza, tá feliz assim? Tá tudo certo. Eu acho que mais incomoda a gente de ver do que ele de fazer. Então, às vezes, é um bate-papo que você vai ter com ele, entendeu? Tipo, ó, bate a real, fala, ó, fulano, por exemplo, Rafa, eu sei que sabe pular na caixa, mas na hora do workout você sobe um pé de cada vez. Eu vou falar sincero pra você, aquilo me mata por dentro. Eu queria muito que você pulasse na caixa, porque eu tenho certeza que você consegue, você é o cara, você dá um negócio pra ele, você mostra o seu sentimento pra ele. Mas deixa ele livre. E deixa ele livre. Se ele, na próxima aula, continuar subindo na caixa, você se livrou daquele peso que estava nas suas costas, entendeu? Você lavou as suas mãos. A gente não pode desistir dos caras, a gente não pode desistir de jeito nenhum. A gente não vai desistir nunca. E a gente nunca vai subestimar potencial. Se o cara não consegue, deixa ele lá. Então a gente vai ter que ter um pouquinho de psicologia por trás de sempre de uma aula. Eu acho que. E às vezes também, às vezes a gente fala isso como atleta, mas a gente tem a psicologia reversa, né? De você falar pra pessoa que, ok, não precisa fazer, faz isso assim, a pessoa vai querer fazer. Porque acontece também, eu vou falar pra você, porque eu tenho milhares de atletas que fazem isso. Eu já tive aquela Lúcia, que eu falo assim, pelo amor de Deus, eu não acredito que você tá fazendo isso. E aí você fala, mostra pra pessoa, vai junto, faz, e a pessoa não quer. É o famoso filho me mata. Aí você fala assim, tá bom, então você vai fazer do seu jeito. Eu queria que você fizesse, tá? Aí a pessoa começa a fazer. Acontece, viu? Verdade. Acontece muito, acontece lá com a gente. A gente tem vários casos assim. Hoje eu tive adaptação de pull-up, era 5, a pessoa queria fazer 5, cara, você consegue fazer os 50? Eu faço os 50. Ah, tá bom, não quer? Então não faz aí. Na hora que eu vi ela, fiz os 5 rounds, os 50. Eu falei, tá vendo? Você pensa. Entendeu? Então, assim, também tem essa. Pode ser que assim funcione também. Boa, obrigado, Anitta. Obrigado, Netão. Eu adoraria ter uma resposta certa para tudo que vocês perguntam aqui. Mas, justo. Eu não tenho, mas é isso. Acho que é mais acho que uma frustração nossa de querer que todo mundo evolua, todo mundo faça, do que eles mesmos. E é isso. Mas, pô, muito obrigado, gente. Valeu mesmo. Eu que agradeço, Netão. Valeu. Boa. Valeu pela pergunta, Dudu. Foi top. Neto, obrigada mais uma vez. Obrigado, Tamo junto, Anitta. Muito obrigada pela sua participação mega especial. Depois a gente marca um encontro só com você, especialmente, para a gente conversar um assunto legal também. Com certeza vai ser muito produtivo. Galera, obrigada aí por vocês estarem com a gente até agora, né? A gente sabe que muita gente tem horário. Então, a gente se vê semana que vem com o Fran. Vai falar como otimizar a sua comunicação em sala de aula. Vai ser bem top também esse tema. Vai ser bem especial e espero vocês aqui
nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Beleza? Valeu. E dá tchau. Valeu demais. Rafa, valeu pela recepção aí. Muito massa. Foi bom demais. É nóis, tamo junto. Tchau, gente.